bom dia, galerinha. E, como vocês já perceberam, meu nome é Davi. A gente está aqui para falar um pouco sobre testes automatizados, entender como funciona, alguns padrões e alguns conceitos. Inicialmente, a gente tem que entender logo, para quem não sabe, é claro, o que é teste, o que seria um teste de fato. Testar algo é só verificar se a execução dessa coisa está funcionando como a gente queria. Por exemplo, se a gente for preparar um café, a gente sabe a quantidade de café, a quantidade de açúcar, a quantidade de água que tem que colocar. Então, a gente tem que dar uma provada para ver se o café está no gosto que a gente quer. Se quiser, coloca um pouco mais de açúcar e aí vai apontando até que ele esteja do jeitinho que a gente quer. Cada golinho que a gente dá, cada colherzinha que a gente coloca na boca, é um teste que a gente está fazendo para ver se o café está do jeito que a gente quer. Isso é um teste na vida real. O que a gente está aqui para ver hoje são os testes automatizados, que são testes para os nossos programas. Do mesmo jeito que a gente coda um sistema, um aplicativo, um site, a gente tem que fazer alguns códigos para verificar o funcionamento desses sites. Por quê? Eu vou dizer mais para frente um pouquinho das vantagens disso, mas basicamente, tendo testes, tendo códigos que verificam o funcionamento dos nossos códigos, a gente adianta e facilita muito o nosso trabalho, além de economizar muito tempo. Antes de tudo, a gente sabe que tem nomenclatura para tudo que a gente faz e tem também denominações. Quem mexe com as telas é front, quem mexe com o sistema geralmente é back, aí a gente tem front-ender, back-ender, e basicamente o cara que mexe com os testes, a pessoa que mexe com os testes é o tester. É um nome não muito criativo, mas assim como os outros, funciona do mesmo jeito. Quem mexe com teste é o tester. Antes de entender como a gente testa a aplicação, a gente tem que entender que a aplicação é dividida em algumas partes. Basicamente, 3. A primeira delas sendo a unidade. Se vocês verem aqui embaixo, eu fiz um diagrama simples de uma aplicação de To-Do. A aplicação de To-Do teria um usuário e tasks salvados em um banco, e cada um teria um controlador, por exemplo, com create, list. Eu não deixo o diagrama em uma versão grande, porque senão é o foco da gente. A questão aqui é ver o seguinte. Na unidade, por exemplo, cada função ou cada método, se for questão de programação orientada a objeto, é uma unidade. A menor parte testável do sistema é uma unidade. A gente vê isso exatamente dessa forma. Por exemplo, quando a gente está fazendo os testes, geralmente a gente não consegue testar menos que uma função. De qualquer jeito, se a gente quiser testar uma linha qualquer de código, a gente tem que acessar uma função que tem essa linha. Senão, essa linha, teoricamente, seria a nossa função. Então, a unidade é isso. É a menor parte testável do sistema. Sabendo que é a unidade, a gente pode seguir para a próxima parte do sistema, que seria o agrupamento das unidades, ou um módulo. Para quem está acostumado com a programação orientada a objeto, por exemplo, o módulo seria uma classe. As classes de provider, controlador, classes de utilidade, todas as bibliotecas também na programação funcional, enfim, são módulos de aplicação, são partes de aplicação como um todo. E a aplicação como um todo, a gente pode chamar de sistema. Dá para chamar de aplicação? Dá, mas no caso aqui eu vou começar a chamar de sistema. É a nomenclatura que foi dada até onde eu encontrei, é a nomenclatura que eu vou usar. Basicamente isso. O nosso sistema, o nosso aplicativo é um sistema. Dentro do nosso sistema, nós temos módulos e em cada módulo nós temos unidades, que são funções ou métodos. Nada muito complexo, tudo simples até aqui. Entendendo isso, a gente pode seguir para os testes automatizados. Como eu falei, tem diversas vantagens em fazer teste. E se tem parte do sistema, a gente também tem testes para cada parte do sistema. A gente tem tipos de teste para cada parte do sistema. Por exemplo, para testar as unidades, a gente tem teste unitário. Para testar os módulos ou um conjunto de unidades qualquer, a gente tem teste de integração. E para testar a aplicação toda, a gente tem os testes end-to-end. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um. No teste end-to-end, por exemplo, a gente testa o que vai para o usuário de fato. Num back-end, por exemplo, o teste end-to-end seria o teste das rotas. Porque mesmo que não seja comum a todos os usuários ir lá no terminal e no Insomnia da vida, no Postman, e acessar as rotas, tem alguns sistemas que a gente realmente faz para servir as rotas. E no caso do back-end, o que chega mais próximo do usuário é realmente a rota. Então, fazer um teste de rota seria ver se a rota retorna exatamente o que a gente quer, se quando a gente faz a requisição, ele solicita se tem uma autenticação, caso seja necessário, e coisas do tipo. Para fazer um teste
de end-to-end no front-end, a gente testaria a página em si. Se ela tem todos os elementos que a gente quer, se as cores estão certas, talvez, caso seja importante, se o clique no botão leva para a página que é necessário levar. Isso é um teste end-to-end. A gente testa exatamente o que vai ser retornado para o usuário. Indo um pouco mais para dentro do sistema, a gente tem os testes unitários. O teste unitário vai testar a unidade. O teste unitário é o que eu vou falar um pouquinho mais. Ele é um pouquinho mais complexo de se entender, mas assim que você entende é uma maravilha. O que acontece? O teste unitário é o teste de testar a unidade e ele tem algumas regras, como vocês podem ver aqui. Ele deve ser isolado, ele não pode deixar rastros, ou seja, ele tem que ser anônimo, e ele deve ser único. Explicando cada coisinha. Quando eu digo que ele deve ser isolado, eu quero dizer que ele é independente de recursos externos. O que seria um recurso externo? Um banco de dados, por exemplo. O teste unitário não deveria acessar o banco de dados, porque o que eu quero ver de fato, deixa eu dar um exemplo para vocês para isso ficar mais claro. Eu tenho uma função de criação de usuário. Geralmente, se eu estou criando usuário, eu vou mandar os dados que eu pego para o back-end fazer o salvamento desse usuário e depois me retornar outro objeto que talvez eu queira tratar para retornar nessa função. Quando eu estou fazendo um teste unitário, eu não quero saber se o eu não quero saber se o SGBD, se o meu sistema de banco de dados, vai realmente salvar esses dados. Não é isso que me interessa de fato. Eu estou testando se a função que eu criei para salvar dados executa tudo que eu pedi. Por exemplo, se ela verifica, se ela faz a validação dos dados que entraram, se ela formata o objeto do jeito que eu queria na saída, se ela pega esses dados e envia, se ela é chamada só uma vez. Então, eu tenho que me concentrar só na função de criação. Tudo que é coisa externa, eu vou me preocupar depois no teste unitário dessa coisa externa. A outra coisa é, o teste não deve deixar rastros. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu estou fazendo um teste, por exemplo, de uma criação de usuário e depois eu faço outro teste de uma visualização de usuário, eu não posso fazer com que o teste de visualização dependa que o teste de criação funcione. Se em algum momento o teste de criação der errado e ele não criar o usuário, por algum motivo aleatório, que não seja o salvamento do banco de dados, por exemplo, eu vou ter um problema na criação de acordo com a minha função de criação e não realmente no salvamento desse dado no banco. E isso vai prejudicar, porque a função, o teste que eu tenho para visualizar o usuário, na função de visualizar o usuário, vai falhar. Mas ela não vai falhar no problema na função de visualização. Ela vai falhar por causa da criação. Então, a gente acaba que, em um teste, acaba testando outra coisa que a gente não queria. E acaba que isso vai influenciar no ajuste teste de uma forma que não deveria. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, a gente pode estar fazendo testes de erro e a gente pode mocar um erro. Eu vou explicar mais para frente o que seria mocar um erro. Mas a gente vai simular um erro, por exemplo, e acaba que a gente pode deixar um erro simulado antes, passando para a próxima função. E isso acaba poluindo os nossos testes e acaba que um teste provavelmente vai prejudicar o outro. Então, acaba que a gente influencia os outros testes e acaba fazendo com que os outros testes falhem. Os nossos testes não são realmente reais, eles não vão testar o que a gente quer que teste. Vai ter exemplo disso mais pra frente também, para ficar tudo mais claro. Outra coisa é que o teste deve ser único. Como eu falei, já que ele não pode deixar rastro, eu tenho que testar em cada teste só a função daquela função. Tem muito pleonasmo acontecendo aqui, eu sei, mas não tem muito como fugir disso. Na função de criação, eu vou testar só a criação. Na visualização, para ter um usuário para visualizar, eu vou criar um usuário ali, mas eu não vou verificar se ele foi criado. Eu vou deixar que a criação seja feita no teste de criação e lá eu verifico tudo. Aqui eu faço uma criação, mas sem verificar se essa criação foi feita, porque já existe outro teste para isso. Eu acho que está ok. Qualquer coisa, quando eu estiver mostrando os exemplos, eu dou uma explicadinha melhor. Teste de integração. O que acontece? Quando a gente faz os testes unitários, a gente testa cada funçãozinha do sistema para ver se ela funciona bonitinho. Mas mesmo tendo certeza que cada função do sistema funcione, a gente tem que ter certeza também que elas funcionam unidas. Pode acontecer muito, como nesse gifzinho que eu estou mostrando aqui, de tipo, o cara instalou uma janela aqui e a janela abre.
E ele instalou outra janela que é exatamente igual, só que quando ele vai abrir as duas, nenhuma abre mais. Ele tinha um teste unitário para janela, só que quando ele uniu duas janelas, elas não funcionavam. Alguma coisa numa janela influencia na outra. No caso aqui, a gente sabe, obviamente, que é o espaço de abertura. Uma janela tem um espaço de abertura igual da outra, então as duas conflitam. No nosso sistema pode acontecer muito de uma função de criação interferir em alguma coisa, uma visualização puxar dados demais, de repente uma edição acaba editando todos os dados do sistema. Então, a gente tem que testar as coisas em união para ver se está dando tudo certo. Um exemplo mais claro disso seria tipo, a gente tem uma função para pegar dados do sistema e outra função para adaptar esses dados para o usuário. Se em algum momento a função de criação retorna um parâmetro que não é reconhecido no adaptador, isso vai dar erro no nosso sistema. Mas quando a gente fazia o teste do adaptador, ele dava certo, e quando fazia da criação também dava certo. Só que um não entende o que o outro está fazendo. Então, quando a gente une os dois, eles têm um problema. O teste de integração é isso. Se eu pego duas ou mais unidades e testo elas juntas, eu estou fazendo um teste de integração. Basicamente, os testes unitários vão testar as unidades. Quando a gente começa a testar os módulos, a gente começa a fazer testes de integração. E quando a gente está testando o sistema inteiro, a gente está fazendo teste em end-to-end. Existem alguns conceitos também que são importantes da gente conhecer antes de a gente começar a fazer testes de fato. O que seriam esses conceitos? A gente tem tipos de verificação. A gente pode fazer dois tipos de verificação, dois tipos de teste, basicamente. Aí a gente tem o State Verification, que é o teste que não vai verificar como o estado está sendo manipulado, como o dado está sendo manipulado. A gente pega um estado, manda para uma função e depois pega o retorno dessa função. A gente tem um estado A, manda para a função e a gente tem uma saída B, um estado B. A gente vai testar se o dado de A é diferente do dado de B, se esses dados realmente foram convertidos como a gente queria. A gente testa só a entrada e a saída. A gente não quer saber como a função fez isso, mas a gente precisa saber se o dado retornado daquela função é o que a gente queria. Isso é um State Verification. Sendo assim, o que sobra é o Behavior Verification, onde a gente verifica o que acontece dentro da função. A gente não está ligando muito para a saída agora. A gente quer ver se dentro da função ela realmente chama um método determinada quantidade de vezes, se ele chama ele em determinada ordem, pode ser que a gente queira fazer isso, se chama com os parâmetros que a gente queria que passasse. A gente testa agora como essa função está funcionando. De novo, para revisar, o State Verification verifica a entrada e a saída, e o Behavior Verification, o conteúdo. Na prática, pode ser que lembrar dos termos não ajude tanto, mas é bom a gente entender os conceitos, porque quando a gente vai entendendo os conceitos, a gente agiliza algumas coisas, padroniza algumas coisas, e os nossos testes ficam mais fáceis de se ler, mais organizados, ajuda muito. Próximo conceito. O conceito de SUT. O SUT é o sistema que está sendo testado. Tem outra sigla também parecida, que é o OUT, que também seria para o objeto de teste. Eu vou mostrar o exemplo disso no código, mas eu queria deixar explicado antes, só para vocês entenderem, que toda vez que eu colocar um SUT ou um OUT, é porque eu estou me referindo ao que está sendo testado. Às vezes é o resultado que eu estou testando, ou às vezes a função que eu estou testando. Quando eu mostrar o exemplo de código, vai ficar mais claro para algumas pessoas, mas para outras é mais claro quando eu explico assim. Próxima coisa que eu quero mostrar para vocês são tipos de dublê. Curiosidade, quando eu comecei a estudar testes e quando eu comecei a montar esse workshop e o documento, o que me fez montar ele foi exatamente esse assunto daqui, dublês de teste. Quando eu estava estudando testes, eu via muito a nomenclatura de mock, fake, de vez em quando stub ou spy, e quase ninguém sabia me dizer a diferença. Eu pesquisava e tudo ficava um pouco confuso. Então, eu comecei a dar uma pesquisada mais a fundo, juntar conteúdo daqui, juntar conteúdo dali, e isso daqui me deu interesse de pesquisar mais coisas sobre os testes em si. Eu vou mostrar para vocês as diferenças que eu encontrei, as principais diferenças que eu encontrei entre esses 5. Mas, basicamente, antes de entrar na diferença dos 5, eu tenho que dizer para vocês o que é um dublê de teste. Basicamente, quando eu falo para vocês dublê, pelo menos a maioria das pessoas aqui vai lembrar de dublê de filme.
que é a pessoa que é contratada para agir no local do ator, em cenas de ação, por exemplo, em cenas de risco, ou de vez em quando numa cena de dança muito específica. Às vezes acontece bastante, acontece bastante, de ter um dublê que é recorrente de determinada pessoa, ou sempre tem um dublê. Dificilmente tem um ator, tipo Jack Chan, por exemplo, que ele realmente atua em todas as cenas, que ele não tem um dublê específico para ele. Quando a gente está falando de dublê de teste, é o mesmo tipo de dublê. É uma função que vai atuar no local de outra função que seria usada em produção. Por exemplo, eu falei para vocês agora que os testes unitários têm que ser independentes, isolados. Eles não devem depender de um banco de dados. Então, se a gente precisasse usar um banco de dados, a gente usaria um banco de dados fake. Um dublê fake é um dublê que executa, funciona exatamente como o nosso código de produção, só que ele não é o código de produção. Geralmente, quando a gente quer fazer testes com coisas de banco de dados, por exemplo, a gente precisa de um banco de dados, a gente costuma usar um banco de dados em memória, tipo o SQLite, porque ele é mais rápido e a gente não precisa que os dados realmente fiquem persistidos ali por muito tempo. A gente pode perder esses dados a cada execução de testes. Na verdade, é melhor que a gente limpe o banco de dados a cada execução de testes, porque a gente não quer que nenhum dado esteja ali para prejudicar nossos testes futuros. Então, tudo que a gente utilizar, todo dublê que for um dublê que funcione exatamente como código de produção, ele vai ser um dublê fake. O próximo tipo de dublê é um dublê dummy. A gente vê bastante, principalmente quando a gente está vendo aulas de front-end, por exemplo, e quando a gente está preenchendo uma tela, quando a gente está fazendo, construindo a tela, para ir visualizando, a gente coloca alguns dados na tela e esses dados são dados dummy. A gente não pega do back-end, a gente não pega de um servidor, nem faz alguma conexão com o banco de dados. A gente escreve alguma coisa ali, hard-coded mesmo, e deixa aquilo dali para a gente ir usando enquanto faz o teste de tela, enquanto vai produzindo e montando a tela. Isso é o dummy, são dados dummy. Eu vou só mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou construir alguns códigozinhos para a gente ter alguns exemplos do que eu estou falando. Por exemplo aqui, bem simples. Eu fiz uma função para sortear usuários. Nada muito complexo, eu só peguei o sorte básico do JavaScript. E eu tenho aqui para ser testado um make dummy users. O que é esse make dummy users? Ele basicamente é um array de dummy user, e o dummy user é só um usuário que tem nome e e-mail. Esse faker aqui é uma biblioteca muito legal para quem mexe com JavaScript, para quem está fazendo teste, eu aconselho bastante vocês darem uma olhada depois. Ele basicamente gera gera dados aleatórios, dados randômicos, para a gente poder fazer teste, e são dados similares a dados reais. São dados fake. É exatamente igual a um dado de uma pessoa real, só que não é. Então, aqui, por exemplo, eu estou construindo um usuário que tenha nome e e-mail, ele tem um nome fake e um e-mail fake. E esse aqui é um dado dummy. É um dado que eu vou usar para fazer meus testes, mas não é um dado real. Eu só estou usando ele ali porque eu preciso de algum dado para fazer o teste. Então, nos meus testes, eu estou usando um dummy. O teste em si eu vou explicar depois. Eu só quero que vocês tenham uma ideia do que é um dummy de fato. Próxima coisa que eu quero explicar para vocês é um spy. Spy é realmente o que a palavra quer dizer, é um espião. Ele vai servir basicamente para você espionar a função e saber se ela está sendo chamada, por exemplo, quantas vezes ela está sendo chamada. Às vezes, ela só vai funcionar para chamar ela. Vou mostrar um exemplo também para isso ficar claro. Deixa eu fechar isso daqui. Aqui nesse código, a gente tem um e-mail service, um e-mail service spy, user control, um make ACT e os testes de fato. Eu vou mostrar aqui o seguinte. O que eu quero testar no meu teste é se eu consigo registrar um usuário. No meu make ACT, eu basicamente estou retornando a função de criação de usuário, o user controller, na verdade, e o e-mail service. O que é que eu tenho na criação do meu usuário? Eu fiz uma funçãozinha bem simples, ele só vai ver se o e-mail foi informado e dizer que ele é requerido, se o nome foi informado e dizer que ele é requerido, e depois eu vou enviar o e-mail. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Nessa função,
O que eu quero testar no teste unitário não é se o e-mail é enviado de verdade. Essa função de e-mail não me importa por enquanto. Vai ter outro teste para testar o meu service de e-mail e essa função de enviar e-mail. O que eu queria testar aqui, o que eu vou querer testar aqui, é realmente se ele está bloqueando caso o meu e-mail não seja informado e se ele está bloqueando se o meu nome não foi informado. É isso que eu vou testar nessa função. Talvez até se ele está retornando o usuário aqui. Esse seria um teste para essa função. Então, isso aqui não importa para mim. Para eu não ter que, toda vez que fizer esse teste, enviar um e-mail, eu vou criar algo que seja um dublê para essa função de enviar e-mail. E nesse caso, como eu não preciso que essa função realmente funcione, eu vou fazer só o spy. Vou minimizar aqui para vocês verem. Na minha classe original, eu teria vários códigozinhos complicados para fazer o envio do e-mail, talvez mandar para o Redis para ele fazer o envio assíncrono, enfim. Mas no meu spy, eu não tenho implementação alguma. Eu só tenho a declaração dessa função, com os mesmos parâmetros, com a mesma saída, mas sem implementação nenhuma. Porque eu não preciso da implementação dessa função. Eu só preciso que ela seja chamada para não quebrar o meu código. Isso é um spy. É uma função que ela tem os parâmetros, mas ela não tem nenhuma implementação. Eu não preciso que ela tenha implementação. É claro que no caso aqui, se eu quisesse, por exemplo, saber quantas vezes ela foi chamada, eu poderia colocar na minha classe, um contador, que ele começaria em 0, e toda vez que eu chamasse essa função, eu diria que o meu contador vai receber mais 1. E eu poderia verificar no meu teste essa contagem. Mas é bom a gente entender também que quando a gente está fazendo testes, existem algumas ferramentas que auxiliam a gente nisso. Por exemplo, nesse teste daqui, como é JavaScript, eu estou usando o Jest. O Jest é uma biblioteca que auxilia a gente na realização de testes de JavaScript. Ele tem vários atalhos, várias funções prontas. Essa função aqui do expect, por exemplo, que é o que a gente mais usa, que é para verificar determinado dado. O que é que eu estou fazendo aqui? Explicando basicamente esse teste. Eu estou pegando no meu ST, do meu sistema que está sendo testado, o controlador de usuário, que é realmente o ST, e o e-mail service. Por quê? Porque eu quero que o meu e-mail service, na função send e-mail, tenha um spy para eu poder saber se ele foi chamado uma vez e com que dados ele foi chamado. Porque para mim, nesse teste, isso importa. Mas eu não preciso que o e-mail seja chamado de verdade, por isso que eu estou usando um spy. E aqui eu estou pegando basicamente o resultado do meu registro de usuário. Ele está retornando o resultado aqui. No lugar do resultado, se eu quisesse, eu poderia ter colocado o IoT, como eu estou falando para vocês antes. Porque esse resultado aqui está sendo testado, é o objeto que eu estou testando. Então, isso aqui também seria o caso certo, o termo certo para ser utilizado nesse teste. Basicamente, é isso. Eu vou mostrar agora para vocês um nível um pouquinho mais inteligente, entre aspas, do spy. Caso eu quisesse que o meu spy tivesse alguma implementação, ele mudaria o nome dele para stub. Quando eu tenho alguma implementação nesse dublê, ele passa de spy para stub. Basicamente, vocês podem ver, eu tenho o mesmo exemplo aqui. Na verdade, eu tenho um exemplo um pouco parecido. Eu mudei para ficar mais claro, porque eu preciso da implementação. Tá. Eu tenho um database fake, eu tenho um validator. O validator, basicamente, eu estou só fazendo verificação de coisas básicas. Por exemplo, aqui no required, ele realmente faz a verificação do required. Eu tenho uma função de CPF aqui para ver se o CPF é válido com regex. Isso não é importante no momento. O importante é vocês entenderem o seguinte. O meu validator tem 3 funções. A required field, o unique field e o CPF is valid. O user controller, na hora que ele faz o registro, em vez de eu fazer aquelas verificações aqui, eu estou fazendo a verificação no validator. O meu validator tem as funções, mas no fim das contas, no meu teste, eu poderia querer saber simplesmente se ele retorna ao usuário. Eu não quero saber se o validator funciona. Agora eu tenho outro teste que vai validar o validator em outro canto. Então isso daqui não é mais importante para mim. Então, nesse caso, eu colocaria um dublê para o validator. Como eu quero que esse dublê tenha uma implementação, como eu dependo que isso daqui seja verdadeiro, eu faço um dublê, um stub, com as funções que eu preciso, que no caso aqui só é o required e unique, eu não verifico o CPF nesse caso daqui, e eu só faço que eles retornem o valor que eu preciso. É um dublê com retorno verdadeiro.
Geralmente, toda vez que a gente faz um dublê de teste, a gente faz para situação de sucesso. A gente geralmente não precisa fazer um dublê de teste para situação de erro. Quando a gente quer fazer a situação de erro, a gente moca dentro do teste mesmo, porque é mais fácil. Mocar é fazer o dublê. A gente fazer a implementação do dublê. Certo. O SPY não tem implementação, o do B tem implementação. Tem mais um nível aqui. Se nesse validator eu tivesse as 3 funções, ele deixaria de ser um stub e ele viraria um mock. Por quê? Porque agora, se vocês prestarem atenção até aqui, no meu validator stub eu só tinha 2 funções do validator. Meu validator tem 3, o validator stub tem 2. E eu coloquei para o TypeScript que ele tem um partial de validator. Isso quer dizer que ele tem algumas funções de validator, mas não todas. Porque se eu tirar isso daqui, vocês vão ver até que ele vai dar erro. Ele está dizendo aqui para o meu validator, ó. Perdão. A classe validator implementou de forma errada o validator. Ele está precisando de algumas funções, que no caso aqui seria o CPF_valid. Então, eu coloquei o partial porque eu estou precisando de uma parte. No meu mock, eu não preciso desse partial mais, porque eu estou implementando todas as funções do validator. Eu tenho todas as funções aqui e eu utilizo as 3 em algum momento no meu user controller. Em algum momento eu uso elas. Enfim, a questão é essa. Quando eu estou implementando todas as classes, todos os métodos, todas as funções da minha classe, ele deixa de ser um stub e ele vira um mock. Vou mostrar aqui o teste novamente para vocês verem que não tem nada demais. Eu estou basicamente pegando o SUT, que é nosso user controller, estou pegando o dummy de usuário, para ter um usuário para fazer o teste, e eu estou utilizando esse dummy para fazer o registro, pegando o resultado, que no caso aqui também poderia ser um IoT, já que eu vou testar isso. Eu estou vendo se isso aqui está sendo definido. O meu validator em si, se ele vai funcionar ou não, não faz diferença. Até que eu posso fazer o seguinte aqui com vocês. Eu posso executar esse teste. Dei um tempinho aqui para minha maquinazinha, que ela está trabalhando. Não estou fazendo essa apresentação com o notebook. Mas enfim, ele vai fazer o teste de já. Ele vai retornar aqui alguns dados para vocês. Pronto. O teste deu certo. Eu coloquei aqui para ele fazer um console log para retornar o que ele tem. Ele tem um nome e um e-mail. No meu teste de verdade, no meu validator, ele realmente verifica se o e-mail é válido, se o e-mail é único, não tem outro e-mail no banco de dados, se esses dados realmente foram mandados. Mas se aqui, por exemplo, eu quisesse mandar só um nome limpo, sem nenhum dado, e um e-mail limpo, já que eu só estou testando o registro e alguma outra coisa no registro, deixa eu ver qual é o erro. Se eu executar esse teste novamente, ele deveria pelo menos passar. Porque aqui as validações de fato não são importantes. A minha validação sempre vai retornar true. Pronto, vocês estão vendo aqui que o teste passou, mesmo sem eu ter um nome e sem eu ter um e-mail de verdade. Porque aqui, se os dados são validados, não importa mais para mim. Eu só quero saber se alguma outra coisa na minha função de registro está acontecendo. Por isso que eu moquei o validator, por isso que eu fiz um dublê para o validator, que no caso aqui é o mock. Certo? Ok. Eu vou fazer só mais um resumozinho para isso aqui ficar bem entendido. O fake é um dublê que simula a ação do nosso sistema ou da nossa função de produção. É exatamente igual, funciona do mesmo jeito, só que não é o nosso código de produção. O dummy é algum dado fictício que a gente usa para realizar testes ou para montar páginas enquanto a gente não tem o código de produção. O SPY é a implementação de alguma função limpa, sem nenhum código inteligível de fato. É só a declaração da função. O stub é quando a gente tem alguma implementação, quando a gente tem algum retorno. E o mock, quando a gente tem todas as funções de um módulo. Ok. Basicamente é isso. A gente tem só mais uma coisinha, que é o collaborator. Quando a gente está fazendo os testes, acontece muito por exemplo, eu teria muitos testes onde eu teria aquele e-mail service, um e-mail provider, coisa do tipo, em vários dos testes.
e não é necessário que eu fique repetindo, criando um e-mail, um stub ou um spy para cada teste. Eu posso fazer isso só uma vez e compartilhar isso no arquivo. Do mesmo jeito que a gente teria uma classe de produção, a gente pode deixar esse arquivo no local de produção. Aqui o que eu fiz, esse exemplo para mim, no caso, era o dummy de usuário. Eu não preciso criar uma função para criar um dummy em cada arquivo, ou uma função para criar uma lista em cada arquivo. Eu fiz essa função daqui e eu só exportei ela. Geralmente, quando a gente está mexendo no sistema, a gente chama isso aqui de utils, algumas pessoas chamam de helpers, outras de test helpers. De acordo com o que eu encontrei, de acordo com o que eu li, o jeito certo de chamar isso aqui é chamar de collaborators. São coisas que colaboram na execução dos nossos testes, na produção dos nossos testes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um índice que eu tenho tanto o make dummy user quanto o make dummy users. Uma coisinha legal que eu tenho que dizer para vocês aqui agora é que eu fiz isso aqui como função, eu não fiz como um objeto, porque se eu fizesse isso aqui como objeto de fato, desse jeito, está reclamando aqui para os parênteses. Enfim, mas se eu tivesse feito isso aqui como objeto, toda vez que eu rodasse o teste, isso daqui teria o mesmo dado. Então, em algum canto da nossa aplicação, poderia ser que isso aqui estivesse passando, porque eu tenho sempre o mesmo dado. O legal de fazer uma função aqui é porque o faker, por exemplo, a cada vez que eu executar essa função, ele vai executar o faker de fato novamente e ele vai gerar um dado novo. É sempre bom a gente estar testando nosso sistema com dados randômicos e aleatórios, randômico e aleatório, perdão, com dados randômicos, porque a gente verifica realmente que o sistema funciona para qualquer dado. Qualquer coisa que a gente testar ali, qualquer coisa que a gente utilizar depois, vai funcionar. Isso é muito importante para nossos testes, porque a gente não está fazendo o sistema para uma pessoa específica usar, nem para um caso de uso específico. A gente está utilizando sim um caso de uso, mas vai ter determinadas, várias entradas ali naquele caso de uso, várias formas de utilizar aquele caso de uso. Então a gente tem que fazer validação para tudo isso, a gente tem que testar tudo isso, porque senão, obviamente, nosso sistema em algum momento vai dar uma falha e a gente vai ter que esperar que o usuário fale dessa falha para a gente poder atualizar o sistema. E isso é muito antiprodutivo e de vez em quando até desgastante. Eu tenho mais alguma coisinha aqui para falar para vocês. Eu vou aproveitar, dar uma introduçãozinha básica sobre TDD. Eu acho que alguém viu ontem, teve uma live bem legal de TDD, não vou fazer muita menção a ela, mas basicamente, TDD é Test Driven Development, ou desenvolvimento guiado a testes. Essa é uma ideia, é um jeito muito legal de se programar. Eu, pelo menos, acho muito legal. Vocês provavelmente vão achar também, espero. O TDD é um teste RGR. O que é RGR? Basicamente, a gente vai, antes de produzir as features no sistema, analisar o que a gente quer que tenha no sistema e fazer um teste para falhar. A gente vai fazer um teste que falhe, que dê erro. Por quê? Porque a gente quer fazer um teste que tenha exatamente, que solicite exatamente o que a gente espera do sistema. Só que a gente vai fazer isso antes de implementar o sistema. Então, obviamente, o nosso teste vai dar erro. E é aí que a gente tem o red. É o estado vermelho. Nada está acontecendo aí, está dando tudo errado. Aí, depois que a gente tem o teste pronto, a gente vai desenvolver essa feature no sistema. A partir do momento que a gente desenvolve essa feature no sistema, a gente vai desenvolver para que aquele teste dê certo. A gente não precisa mais se preocupar com entender como o sistema funciona, a gente não precisa mais pensar em como a função vai funcionar, porque a gente já fez isso no teste. Então, agora a gente só tem que fazer a feature para ela passar no teste. A partir do momento que ela passe no teste, a gente vai ter o estado verde, o green. E por último, a gente tem o teste passando e a feature passando no teste, tudo dando certo. Agora a gente vai fazer um refactor, porque sempre acontece de a gente ter uma coisinha ou outra para atualizar ou no teste ou na função para que ela fique mais otimizada, já que a gente só está se preocupando por enquanto se ela passa no teste. E aí que a gente tem o último R, que é o refactor, red, green, refactor. A gente faz o teste para falhar, a gente produz uma feature em cima desse teste e depois a gente refatora para ter o código mais otimizado possível. Por que programar TDD? Basicamente, quando a gente faz isso, quando a gente programa baseado... Bati no cabo de rede sem querer, ok. Basicamente, quando a gente programa via TDD, quando a gente faz testes, desenvolvimento orientado a testes, guiado a testes, a gente otimiza muito o nosso tempo.
Eu sei bastante que é difícil de ver isso, até porque quando a gente está criando testes, a gente fica muito com a ideia de caraca. Enquanto eu estou aqui programando esse teste, eu poderia estar fazendo outra feature para o cliente. Era uma coisa a mais que eu poderia estar adiantando agora e eu estou perdendo tempo nesse teste. Essa é uma ideia errônea. Por quê? Se a gente faz o teste, se a gente deixa o teste pronto, mais para frente, quando a gente estiver mexendo em outra parte do sistema, a gente tem certeza que mexendo nessa outra parte do sistema, quando a gente executar ela, a outra parte vai continuar funcionando. Acontece muito, eu sei que acontece muito. Daí a gente está desenvolvendo uma feature, ter certeza que ela funciona, isso sem testes. Ter certeza que ela funciona e seguir para a próxima. Quando a gente começa o desenvolvimento dessa próxima, a gente acaba mexendo em alguma coisa no sistema que a outra feature dependia. E a gente não mexeu na outra feature porque ela já funcionava. Quando a gente termina essa segunda feature e a gente manda para o sistema, geralmente a gente nem para para testar, a gente desenvolve umas 5, 10 seguidas e a gente testa. Quando a gente testa manualmente, ver se está tudo funcionando, várias delas estão dando erro. Pelo menos uma vai estar dando algum erro, porque a gente esqueceu de atualizar alguma coisinha no meio aí do desenvolvimento. O que a gente deveria ter feito de fato, o que os testes ajudam a gente é nisso. Toda vez que a gente executa uma feature, dando teste para a feature anterior, a gente executa, assim que terminar essa feature, os testes dessa e da anterior. E aí a gente tem certeza que tudo está passando. Então, é um tempo que a gente economiza depois, fazendo deploy, tentando descobrir onde é que está o erro. Porque aí a gente já tem o teste vai dizer direitinho para a gente onde está o erro e o que está falhando no nosso sistema. No caso das vantagens do TDD, de fato, é o seguinte. Fazendo o TDD, a gente é obrigado a fazer a documentação do nosso sistema antes de começar a programar de fato. Pouquíssimas vezes a gente começa, de fato, a fazer a documentação antes de programar, apesar dessa ser uma boa prática muito alertada e bastante. Tipo, a gente bate muito nessa tecla até antes de desenvolver o sistema e muito quando a gente está desenvolvendo, a gente, caraca, se eu tivesse uma documentação disso daqui, se eu tivesse feito uma documentação disso aqui antes, eu não tinha lidado com esse problema agora. Mas toda vez que a gente começa a desenvolver um projeto novo, a gente diz, documenta isso aqui depois. Isso não é legal. Quando a gente está fazendo teste, a gente é obrigado a documentar, porque a gente não está desenvolvendo a feature. Então, a gente não vai ter o funcionamento real daquilo, a gente vai fazer teste para aquilo. E o nosso teste, de fato, não vai ter implementação. Então, a gente é obrigado a entender como a implementação daquilo vai funcionar, como aquilo dali vai executar de fato, documentar aquilo, fazer um diagrama ou alguma escrita, um código básico que seja, só para a gente entender como é que aquilo dali vai funcionar, antes de fato, fazer a função. Isso economiza tempo até na hora que a gente vai fazer a feature. A galera que documenta tudo direitinho sabe disso. Outra vantagem é que a gente entende o sistema como um todo muito melhor. Às vezes, quando a gente está começando a desenvolver, que a gente começa a desenvolver uma parte do sistema, a gente não está pensando como outra parte vai funcionar junto com isso. E volta para a questão que eu acabei de falar, que é a questão de, tipo, uma feature mexendo na parte do sistema que atrapalha outra feature. Quando a gente está fazendo os testes, a gente testa o sistema completo, a gente tem uma noção de como o sistema completo funciona. E a gente não vai fazer nada que interfira em outra parte do sistema durante os testes. Então, quando a gente começar a desenvolver de fato, a gente já vai ter certeza de como todo o sistema, pelo menos uma ideia inicial de como todo o sistema vai funcionar. E aí, vai ser muito mais difícil da gente fazer alguma coisa numa feature que atrapalhe outra feature, que atrapalhe outra parte do nosso código. Acredito que é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ah, tá. Só mais uma coisa legal que eu queria dizer para vocês. Existem diversas ferramentas quando a gente está fazendo testes para auxiliar a gente na execução dos testes. Eu falei agora do Jest, por exemplo, que é por causa do JavaScript básico. A gente tem a biblioteca do Jest, que ela tem funções prontas, tem comandos prontos, tem alguns atalhos, tem até códigos de execução pronto, no caso de scripts, para auxiliar a gente na realização dos testes sem rodar o servidor de fato. Para quem mexe com Nest, por exemplo, o Nest também tem dentro dele mesmo alguns utilitários que ajudam na execução dos testes, tem isso muito bem documentado na documentação do Nest. Para fazer testes de tela, por exemplo, eu queria mostrar um exemplo para vocês, mas vou ficar devendo, mas tem um arquivo que eu vou deixar com vocês depois, e vocês vão dar uma olhadinha. Mas tem uma coisa, tem uma ferramenta chamada de Cypress. O Cypress, basicamente, simula a execução de um site de fato. Ele vai abrir a página, vai fazer clique, vai preencher dados, para fazer o teste end-to-end.
do jeitinho que a gente queria. Ele é muito legal, eu recomendo muito vocês dar uma olhadinha depois. A galera do front-end vai achar incrível, eu garanto. Para o React também, tem o React Test Libre, que é quando a gente está querendo testar só uma div, só um botão, ou alguns componentes, sem ter que testar a página de fato, sem ter que visualizar a página. Aí, o Testing Libre vai auxiliar muito a gente. Existem diversas outras ferramentas, uma ferramenta para cada linguagem, para a gente não ter que ficar fazendo código para fazer teste. Isso auxilia bastante a gente. Eu acredito que é isso, galera.